Boa noite, estamos iniciando mais um programa em destaque e nós estamos recebendo hoje o pediatra Jair Albuquerque Magalhães Júnior, diretor da Maternidade São Francisco, idealizador do Cineparto. Você já ouviu falar no Cineparto? Ele vai conversar com a gente sobre isso, vai detalhar esse assunto, vai explicar como é esse assunto. O programa hoje está imperdível. Doutor Jair, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Renato. Queria agradecer o convite. Muita honra para mim estar aqui falando sobre essa ideia que eu considero maravilhosa. O que é o Cineparto? O Cineparto é a transmissão do parto cesáreo em tempo real a uma sala de cinema localizada dentro do hospital, onde os familiares e amigos podem assistir ao parto simultaneamente, no momento em que ele está ocorrendo. Isso trouxe muita tranquilidade para a gestante e para os familiares. Agora, para fazer essa filmagem, doutor Jair, há uma preparação de todo esse grupo, quer dizer, não só, logicamente, que a equipe de médicos que estão lá na sala de cirurgia estão preparados, mas da família, existe alguma preparação para eles? Não, normalmente a família, a gestante, durante a gravidez, ela vai ao hospital, conhecer o hospital. E ali, naquele momento da visita à maternidade, ela é orientada, é mostrado como funciona o serviço e a gente passa algumas dicas de como é o funcionamento para que ela se sinta segura e que tipo de mensagem, que tipo de imagem é transmitida a essa sala de cinema. Porque há um controle das imagens, não é? Não são todas as imagens, é tipo uma edição que é feita do parto. Não, a gente não faz a edição. O obstetra, dentro do centro cirúrgico, ele tem um controle da imagem. Ele tem um dispositivo que ele pode ligar ou desligar. Interessante. No momento que ele deseja. Então ele seleciona o momento do parto que ele vai transmitir essa imagem para a sala de cinema onde estão os familiares e os amigos dessa gestante. Isso também trouxe muita tranquilidade ao médico, ao obstetra, porque a partir do momento que ele tem controle das imagens que são enviadas, ele fica seguro da situação. Perfeito. Agora, doutor Jair, e como é que surgiu essa ideia? É uma ideia muito interessante, inovadora. Como é que surgiu isso? Foi fruto da observação do parto cesáreo tradicional. Porque o parto cesáreo é um parto cirúrgico. E como todo parto cirúrgico, é um procedimento frio, né, que você não tem a presença dos seus familiares mais queridos, dos seus amigos. Então a gestante, quando ela entra no centro cirúrgico, ela deixa fora do centro cirúrgico aquelas pessoas mais queridas que ela gostaria de estar naquele momento. E as pessoas que estão do lado de fora, elas não têm, a partir daquele momento que a porta do centro cirúrgico é fechada, elas não têm mais informação do que está acontecendo. Você dá transparência, vamos assim dizer, àquele momento cirúrgico, conforme as imagens que foram sendo feitas, não é isso? Exatamente. A família pode acompanhar e saber o momento em que ela vai ser anestesiada, o momento em que ela vai iniciar a cirurgia, o momento em que vai ser retirado esse bebê, e isso tranquiliza a família. Ao passo que, no parto cirúrgico tradicional, a família fica, o que a gente vê em todos os hospitais, a família fica na porta do centro cirúrgico. Verdade, naquela antessala, né, terrível, aquela tensão, tenso, mas sem ver nada, sem saber de nada, né? Tentando bater na porta do centro cirúrgico para obter alguma informação. Alguns até invadem, né? Tentam, e a equipe cirúrgica, a equipe do centro cirúrgico não pode parar o que está fazendo para ficar dando informação. Isso gera uma relação de angústia. Sem dúvida. E é isso que a gente tentou humanizar o parto cesáreo através do Cineparto. Agora, voltando um pouquinho à questão da transmissão de imagens, porque eu particularmente adorei essa ideia, porque eu acho que o grande momento da minha vida foi meu nascimento, tanto é que eu comemoro o meu aniversário intensamente, né? Que é verdade, se você parar para pensar, o grande momento da sua vida é o seu nascimento, até porque se você não nascesse, não teria você, né? Verdade. Então esse fato agora, que você está atualizadíssimo e criando um fato novo, que é de um acompanhamento, das pessoas estarem apreciando aquele momento, curtindo aquele momento, como você falou, com amigos, com familiares, isso é muito interessante. Agora, você faz também imagens do parto e também das reações das pessoas que estão acompanhando, dos membros da família, dos amigos. Tem também uma câmera para eles?
É muito importante você tocar nesse assunto, porque existe uma câmera dentro dessa sala de cinema onde estão os familiares e essas imagens são transmitidas para dentro do centro cirúrgico, onde a gestante pode visualizá-los. Opa! Então há uma saudação entre eles. Há uma energia positiva, exatamente, né? Entre a gestante e os familiares. Trocam beijos, acenos, enfim, a gestante vê também os seus familiares, isso é muito importante. Cria um laço, eu achei muito interessante essa coisa harmoniosa de você criar um laço da família, dos amigos, porque afinal de contas são 9 meses, né? Então as pessoas ficam ansiosas, chega no 9º mês de gravidez, né? Você como médico sabe disso perfeitamente, muito melhor do que eu, as pessoas já estão ansiosas, né? Aí já escolheu quem vai ser o padrinho, quem vai ser a madrinha, e ficam ansioso para ver, né? Apesar de que hoje todo mundo já sabe qual vai ser o sexo, né? Se é masculino ou feminino, os exames já têm como mostrar isso. Muito boa essa relação e muito especial essa integração da menina, da mulher que está recebendo o tratamento, enfim, que está tendo neném, com as pessoas que estão acompanhando. Agora, voltando também, doutor Jair, a questão do surgimento dessa ideia. É única essa ideia? Quer dizer, só existe na Maternidade São Francisco? Essa ideia é única, é pioneira, ela em todo o país, ela ela nasceu na Maternidade São Francisco. Inclusive, antes de colocar em prática essa ideia, eu pesquisei também em hospitais do exterior, né? Não encontrei essa ideia em outros países e no Brasil essa ideia foi lançada há 2 anos e no Brasil ela é pioneira e ainda é exclusiva da Maternidade São Francisco. Ou seja, nós estamos falando de um produto, né, que é o Cineparto, criado, né? Então, nascer em Niterói ficou muito mais gostoso, ficou muito mais bonito. Se eu posso dizer isso? Nascer em Niterói ficou muito mais legal, né? Muito mais legal, né? Muito mais legal e muito mais humano. Ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor, ficou muito melhor. Eu acho que um outro fator importante que o Cineparto trouxe é que ele é isento de risco, ele não tem nenhum risco para a gestante. Doutor Jair, desculpe interrompê-lo. Essa questão do risco é importantíssimo, nós temos que falar muito sobre isso e também sabermos se as gestantes, se os obstetras estão aceitando bem ou não essa ideia. Mas esse é um papo, doutor Jair, que nós vamos ter no nosso próximo bloco. Aguarde só um instantinho que nós já voltamos com o doutor Jair Albuquerque, diretor da Maternidade São Francisco. Nós já retornamos, só um instantinho, não saia daí. Muito bem, nós estamos de volta com o Em Destaque. É um prazer tê-lo aqui conosco na rede ngt.com.br. E nós estamos recebendo hoje o Dr. Jair Albuquerque, diretor da Maternidade São Francisco, em Niterói. E ele está falando conosco, batendo um papo aqui com a gente, detalhando o Cineparto. E ele estava falando no bloco anterior a respeito dos riscos do Cineparto. Quais são os riscos, Dr. Jair? Nenhum. O Cineparto, exatamente, eu acho que ele diminui o risco de qualquer tipo de risco que a gestante possa sofrer. Por quê? Porque o Cineparto é uma sala de cinema que fica em outro andar do centro cirúrgico. Então os familiares vão ficar ali naquela sala de cinema, não tem nenhum contato com a gestante dentro do centro cirúrgico. A gente recebe cerca de 20, 30 pessoas daquela família dentro dessa sala de cinema, o que evita que os familiares queiram entrar no centro cirúrgico. E é muito comum quando você não faz o Cineparto, a família querer 2, 3 pessoas, quererem entrar, participar do parto. Eu acho que isso não é bom, porque acaba criando uma superlotação dentro da sala cirúrgica, aumentando o risco de infecção. Então o Cineparto ele evita isso, as pessoas ficam tranquilas, calmas e nem fazem o pedido para participar dentro do centro cirúrgico. O marido, normalmente, a gente incentiva que ele esteja ao lado da gestante, no interior da sala de cirurgia, esperando o nascimento. A presença dele ali é muito importante, mas não mais do que ele.
né? Então, eu acho que o cineparto acalmou a avó do bebê que gostaria de participar, parentes que são da área de saúde, às vezes, que querem participar, querem estar no centro cirúrgico, e isso tranquilizou a todos. Muito bem. Agora, doutor Jair, me diz uma coisa. E as gestantes? Elas estão satisfeitas? Elas agrada a gestante? Tem tido um resultado positivo nesse campo? E o profissional, o obstetra, ele também está satisfeito? Eu queria que você abordasse esses dois ângulos aqui de participação no cineparto. Como foi uma ideia nova, nós tivemos que esclarecer qual era o funcionamento do cineparto. Então, inicialmente, o obstetra, ele ficou um pouco apreensivo. A partir do momento que nós mostramos que ele tinha controle total da liberação da imagem, isso trouxe segurança para o obstetra. Outro detalhe importante é que a gente só libera o cineparto, o médico daquela paciente só libera o cineparto para aquelas gestantes totalmente isentas de risco, que tiveram uma gravidez inteiramente normal, não apresentam nenhum fator de risco de complicação, que o parto não tenha nenhum comprometimento, possa ter algum comprometimento. Então, a combinação de uma gestante sem risco ou uma gravidez inteiramente normal e o controle das imagens trouxe a tranquilidade que o obstetra precisava. As gestantes têm uma aceitação maravilhosa, porque primeiro elas vão à maternidade antes de terem o seu bebê e conhecem o serviço, nós mostramos como funciona e aí ela adere à ideia. Por quê? Porque ela pode levar ao hospital todas as pessoas que ela gostaria que estivessem presentes ali naquele momento tão importante, tão especial, como você disse. Eu, em toda a minha experiência como médico, eu acho que é o momento mais importante da nossa vida, é o momento mais emocionante da vida de um casal, da vida de uma mulher e do pai da criança, é o que é o nascimento de um bebê. E o cineparto pôde criar uma grande confraternização desse momento, assim como a gente faz nos aniversários de 15 anos, batizado, casamento, que a gente quer os entes queridos próximos a nós. E é ali naquele momento, né? Naquele momento em que está nascendo a criança, que está tendo uma nova vida, então é compartilhado isso, um termo muito em uso hoje, com todas aquelas pessoas queridas. É muito interessante essa ideia. E a questão, você falou da questão da gestante, da aceitação. O obstetra também, ele foi preparado, como é que foi voltando aqui a esse raciocínio? Como é que acontece a transmissão das imagens, né? A gestante entra no centro cirúrgico, um pouco antes dela ser anestesiada, a imagem é liberada para a sala de cinema. Então, os familiares identificam que a gestante já está para ser anestesiada. Uhum. Isso é importante, porque às vezes a gestante entra no centro cirúrgico e leva, às vezes, um tempo muito grande até entrar no centro cirúrgico, e as pessoas ficam preocupadas. A partir do momento que a família vê que a gestante está já para ser anestesiada, isso já traz uma tranquilidade. Em seguida, a imagem é bloqueada, né? O procedimento da anestesia é realizado. Após a anestesia, que é uma anestesia peridural, onde a gestante permanece lúcida o tempo todo, novamente as imagens são liberadas, ou seja, a família identifica que o ato da anestesia foi realizado com sucesso. O médico então vai iniciar a cirurgia. Iniciada a cirurgia, ele bloqueia a imagem novamente. Enquanto isso, a família está lá confraternizando, conversando, bebericando. Minutos o médico vai abrindo os planos cirúrgicos, a pele, quando ele chega próximo de abrir o útero, essa imagem novamente é liberada. Minutos antes da extração do bebê. Tem que ficar claro um outro detalhe, é que a câmera do centro cirúrgico fica atrás do corpo do médico, ou seja, nenhuma imagem do ato cirúrgico em si é mostrada. Perfeito. Então, só é mostrado a sala do centro cirúrgico como um todo.
mas nenhum procedimento cirúrgico é visualizado pela família que encontra-se lá. No momento em que o bebê é retirado, essas imagens já estão liberadas. Então, a retirada é aquele momento que é o mais bonito, que é a retirada do bebê do útero. Então, o bebê é mostrado, é levado para a mãe e, logicamente, a família está visualizando todo esse processo, né? E a família comemora efusivamente lá na sala. E você falou uma coisa importantíssima, né? Que as pessoas estão lá esperando por esse momento feliz e bebericando e comendo também. Tem essa parte também do coquetel? Tem essa parte que a família pode... Que é uma comemoração, meu Deus. É uma comemoração. Né? É uma comemoração. E outro detalhe importante é que esse uso de alimentos e bebidas não alcoólicas podem ser feitas numa sala apropriada para isso. Ou seja, nenhum alimento é consumido dentro do quarto da paciente. Doutor Jair, nós vamos continuar com esse raciocínio e eu queria também já antecipar uma pergunta para o próximo bloco. Quais os benefícios que traz para a gestação, né? E também quais os benefícios que temos para o hospital no caso do cineparto? Aguarde um instantinho, nós estamos aqui com o Dr. Jair Albuquerque, diretor da Maternidade São Francisco, estamos falando sobre cineparto. Nós já retornamos. Volto já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na redengT.com.br. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Jair Albuquerque, diretor da Maternidade São Francisco, em Niterói. Nosso papo é sobre o cineparto. Dr. Jair, nós estávamos falando no outro bloco e ficou uma pergunta que eu gostaria de fazer, a questão dos benefícios para a gestante e para o hospital. Tem algum benefício? Tem sim. Gestantes que tiveram o primeiro filho sem o cineparto e o segundo filho com o cineparto, elas relatam que ficaram muito mais tranquilas com a realização do cineparto. Por quê? Porque elas puderam ter a visualização de seus parentes mais queridos e seus amigos. A gente vê lá, às vezes, filhos pequenos daquela gestante que está tendo o segundo filho. A gente vê a bisavó indo ao hospital, 90 anos de idade, às vezes de cadeira de rodas. Então é uma cena muito interessante, muito emocionante. E essa visualização da gestante, estando ela no centro cirúrgico, da sala de cinema, vendo aquelas pessoas que representam muito para ela a vida toda, estiveram nos momentos mais emocionantes da vida dela, aquilo ali traz uma paz de espírito, uma tranquilidade que elas relatam. Sem dúvida. É muito interessante. Doutor Jair, eu costumo dizer o seguinte, costuma-se filmar tudo nesse mundo hoje, né? Por que não vai filmar o momento mais importante da vida de todos nós, né? O momento mais importante para o casal é o nascimento do filho. O momento mais importante para aquela criança que futuramente vai ver o seu próprio nascimento. É fantástico isso. Agora eu pergunto uma coisa. O casal vai lá, vai fazer o vídeo parto e ele resolve fazer por internet também a transmissão. É possível? A transmissão pela internet está sendo uma consequência natural da aceitação do cineparto. Nós estamos desenvolvendo um programa onde passaremos a fazer a transmissão via internet dessas imagens em tempo real. Quer dizer, então, se você tem um irmão que a irmã dele está tendo lá o parto e ele está morando nos Estados Unidos, ele pode se programar lá para assistir o parto da irmã. Exatamente. Ou morando aqui mesmo, porque hoje com a dificuldade da mobilidade urbana, também a gente não consegue, às vezes, chegar ao hospital. Então, esse é que eu uso inteligente, hein, da internet, para dar vida. Pois é. Não é? E hoje as pessoas, elas não vivem mais
sem essa Sim, tá conectado, intercomunicação. Né? Sem dúvida. Elas não vivem mais sem isso. Isso já faz parte da nossa vida social. Então, aquela criança a internet que está... é uma expectativa natural. Desculpe interrompê-lo, mas aquela criança que está nascendo ali, o pai e a mãe que não fizer o cineparto, essa criança vai reclamar, porque ela vai falar, puxa vida, já estou na era da internet, das redes sociais, vocês não fizeram. É verdade. Né? Vai estar reclamando, não é verdade? E a gente tem o apelo dos familiares mais distantes, como você havia falado. Pois tem muito isso, muito isso. Muito. Doutor Jair, uma coisa importante também é o seguinte, você falou que é um inovador, é o lançamento da Maternidade São Francisco aqui em Niterói, uma ideia elaborada por você. Agora, eu pergunto, esse serviço já tem em outras maternidades pelo Brasil? Como é que está essa situação? Ou não tem? Como é que está isso? Não, ainda não tem. Ainda não tem, mas nós já estamos estabelecendo parcerias com outras maternidades que se interessaram pelo projeto, pelo serviço, para a implantação desse serviço em outras maternidades, em outros estados inclusive. Então, eu acredito que em breve, muito em breve, tenhamos novos serviços em funcionamento. Agora, então, há um plano, há um planejamento para que seja instalada, isso pode ser não só no estado do Rio, mas em qualquer lugar do Brasil. Exato. E existe um mínimo de exigência, você já tem essa informação para que essa maternidade, por exemplo, em São Paulo, em Minas, ou aqui mesmo no estado do Rio, queira fazer? Isso é muito importante, porque os benefícios que trazem ao hospital, né, que a gente não chegou, a gente pode abordar agora. Bem lembrado, bem lembrado. Por quê? Porque quando você se propõe a se expor, na verdade é uma exposição de um ato cirúrgico, você tem que o hospital tem que estar preparado tecnologicamente, sim, para a implantação do cineparto, que é projeto nosso, em outras maternidades, o hospital precisa apresentar uma infraestrutura tecnológica, o que acaba sendo bom, porque o cineparto exige isso. Para você se expor, você expor as imagens de um ato cirúrgico, aquele hospital tem que estar preparado tecnologicamente para isso. Se o hospital não apresentar condições, a gente não dá sequência, não dá sequência ao processo de implantação. Então, na verdade, há uma visita técnica sua, com a sua equipe, para fazer essa análise, para ver se há condição de fazer essa parceria. Exatamente. Todos os cuidados que nós tivemos em nosso hospital, a gente exige dos parceiros. Qualidade total. E como você total. falou, doutor Jair, é uma forma também de você evitar aquele oba-oba dentro do centro cirúrgico, que é muito risco. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Além de todos os equipamentos que são usados durante um ato cirúrgico, eles têm que ser equipamentos inteiramente novos e de ponta. Isso é fundamental para o sucesso do projeto. Muito bem. Agora, existe algum endereço eletrônico, alguma chamada que o senhor queira fazer para pessoas que se interessem no assunto, não só pessoas que estejam aí, o casal curtindo agora a gravidez, mas também para setores hospitalares que desejem conhecer o projeto? Nós temos o site da maternidade, www.maternidadesaofrancisco.com.br, e em breve estamos desenvolvendo, já no mês que vem, nós teremos o site do cineparto, exclusivo do cineparto, onde teremos todas as matérias, esclarecimentos, mas no próprio site da maternidade também já falamos sobre o funcionamento do cineparto. E quem quiser conhecer a nossa maternidade, pode nos procurar, será muito bem-vindo, será um prazer, uma honra ter todas as gestantes, inclusive gestantes, embora estejamos localizados em Niterói, temos recebido gestantes de todo o estado. Essa era uma pergunta que eu queria lhe fazer. Quer dizer, você não só recebe de Niterói, você recebe de todo o estado pessoas que queiram fazer na Maternidade São Francisco. Exatamente. O cineparto ele tem atraído gestantes de todo o estado. De todo o estado. Inclusive da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. E do interior do estado, né? Municípios como Cabo Frio, Búzios, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Campos. Temos recebido gestantes de todos os lugares. Isso é muito bom para a gente.
Doutor Jair, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa Em Destaque. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Parabéns pela iniciativa, um caráter inovador, sucesso, né? E mais uma vez, obrigado. Obrigado a você também, Renato. Obrigado a você que nos acompanhou no nosso programa Em Destaque. Uma boa noite e até o próximo programa, redengT.com.br. Tchau, um abraço.